Olá pessoal, aqui o professor Eduardo Newman para mais um evento da Qualis Concursos aí com você. Para esse nosso evento de hoje, eu separei um tema super atual, uma lei que foi publicada não faz nem 2 semanas. E aí, né, a lei tributária, né? E aí, eu nem preciso te falar que para a prova do seu concurso, né, as novidades sempre são muito importantes. As bancas gostam de pedir, né, novidades legislativas e novidades da jurisprudência, ok? E nessa aula aqui, né, nesse nosso evento, eu preparei de uma forma em que nós vamos traçar um panorama geral no direito tributário, de obrigação tributária, crédito tributário, para a gente poder entender bem do que nós estamos falando. Aí trataremos da transação tributária no Código Tributário e posteriormente veremos a regulamentação, então, da transação tributária em âmbito federal, né, implementada aí pela Lei 13.988 de 2020. Esse assunto é muito importante, né, porque há um certo dogma, assim, no direito tributário, do crédito tributário ser indisponível, e aí a transação, que nada mais é do que a extinção do crédito tributário mediante concessões recíprocas, né, entre o fisco e o contribuinte, essa ideia parece um pouco estranha para alguns, ok? Mas já está prevista desde o Código Tributário de 1964, legal? Bom, antes de entrar no tema da nossa aula, eu só coloquei aí para você, ó, para você seguir a gente, né, a Qualis Concursos aí, nas nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube e vir estudar conosco, né? Então nós temos aí no Instagram, @QualisConcursos, o nosso canal aqui do YouTube, que você já conhece, da Qualis. Temos também o Facebook, Qualis Concursos, e o nosso site, onde você vai encontrar os nossos cursos disponíveis para venda, né? Então você vai encontrar, inclusive, preparatório para o TCM, tanto curso de exercícios, quanto curso teórico aí para o cargo de nível médio. Legal? Bom, então fica aí dado o recado para você, e aí a gente começa esse nosso bate-papo aqui falando sobre obrigação tributária. Veja, como eu falei para você, nós vamos aproveitar esse nosso evento para relembrar alguns conceitos de direito tributário e depois aplicar esses conceitos à Lei 13.988, né? Entendendo quais são os contornos atuais da transação tributária em nível federal. Então veja aí, olha lá. A obrigação tributária surge sempre da ocorrência do fato gerador. Veja, do fato gerador eu pus uma setinha, aí existe uma elipse em vermelho, que significa o vínculo, né? A obrigação tributária, o vínculo, entre, de um lado, pessoas, que são chamadas de sujeito passivo, é o lado devedor da obrigação, e do outro lado nós temos o sujeito ativo, que é o lado credor da obrigação. Veja que sempre a obrigação tributária decorre da ocorrência, né, do fato gerador. Legal? Bom, a gente tem 2 tipos de obrigação tributária previstas lá no Código Tributário Nacional. De um lado nós temos a obrigação tributária principal, que sempre decorre de lei, tá vendo aí que eu já coloquei para você, ó, obrigação tributária principal, sempre decorre de lei e tem o caráter pecuniário, tá vendo aí esse cifrão? Então, obrigação tributária principal sempre tem um caráter pecuniário, ou seja, traz a ideia de você ter um dever de entregar dinheiro ao fisco, entregar recursos monetários ao fisco, ok? Aí você poderia me perguntar, professor, mas só o tributo integra a obrigação tributária principal? Já te digo não, porque às vezes você tem que pagar as chamadas multas tributárias, não é isso? Multas tributárias estão dentro, né, no escopo de uma relação tributária? A resposta é sim. Portanto, multas tributárias que não se confundem, obviamente, com o tributo, também são obrigação tributária principal. Tributo não é multa, são 2 coisas diferentes. Mas tanto o tributo como a multa tributária são obrigação tributária principal, ok? Então, quando você tem uma obrigação de dar dinheiro ao Estado, e essa obrigação está dentro do bojo da legislação tributária, nós dizemos que você tem uma obrigação tributária principal, caráter sempre pecuniário, né?
Quem que vai ter que dar o dinheiro? Essas pessoas que estão do lado passivo aí da obrigação. Essas pessoas, né, o sujeito passivo, é dividido em dois grandes grupos, né? De um lado nós temos os contribuintes. Contribuinte é quem praticou o fato gerador e tem o dever de entregar o recurso financeiro ao Estado, de pagar o tributo, por ter praticado o fato gerador. Então o contribuinte é o devedor do tributo, porque praticou o fato gerador, mas também pode ser devedor do tributo chamados responsáveis tributários. Quem é o responsável tributário? É aquela pessoa que não praticou o fato gerador, mas que tem o seu dever de pagar o tributo estabelecido em lei. Por exemplo, você compra um carro aí com débito de IPVA, você não praticou o fato gerador do IPVA, porque você não tinha a propriedade dos anos anteriores do carro, mas você vai ter que pagar o IPVA na qualidade de responsável, ok? Então, desse lado aí, né, do lado passivo, do lado devedor, da obrigação tributária principal, nós temos o contribuinte e o responsável. Do outro lado, do lado ativo da obrigação, nós temos o Estado. Nós temos necessariamente uma pessoa jurídica de direito público. Legal? Beleza? Uma PJ de direito público sempre estará aqui do lado do Estado, né? O Estado é uma PJ de direito público, é o sujeito ativo, é o credor, é quem tem direito a receber a prestação tributária. Legal? Lembrando que nem sempre quem é o credor do tributo é quem detém a competência para legislar sobre ele. Muitas vezes, a legislação tributária diz que o credor do tributo é alguém diferente do que quem tem a competência para legislar. Isso aconteceu muito tempo com as contribuições do INSS, cuja competência tributária era da União, mas o sujeito ativo era o INSS, uma autarquia federal. Legal? Então, o Estado, sujeito ativo, pessoa jurídica de direito público. E aí nós formamos a obrigação tributária principal. Mas além da obrigação tributária principal, também existe a obrigação tributária acessória. O que é uma obrigação tributária acessória? É aquela que não tem caráter pecuniário. Por exemplo, um comerciante tem o dever de emitir nota fiscal. Esse dever de emitir nota fiscal é uma obrigação tributária acessória. Ok? Beleza? Bom, na legislação tributária, né, existem diversas obrigações acessórias, né, ou seja, deveres que você tem perante o fisco que não se confundem com o pagamento do tributo. E veja um ponto importante, está aí na figura. A obrigação acessória, na estrita literalidade do Código Tributário Nacional, decorre da legislação tributária. Legislação tributária é sinônimo de lei? A resposta é não. Legislação tributária engloba tudo que tem força de lei, mais atos infralegais. Quais são os atos infralegais que integram o conceito de legislação tributária? Os decretos do presidente da República, ok? Os atos normativos expedidos pelo fisco, a jurisprudência administrativa vinculante, as práticas reiteradamente adotadas pelo fisco e os convênios celebrados entre os fiscos. Ok? Beleza? Então, legislação é mais do que lei. Portanto, a fonte de uma obrigação acessória, pelo Código Tributário Nacional, pode ser um ato infralegal. Guarda aí para sua prova que a Fundação Carlos Chagas, em algumas questões, já entendeu que a obrigação acessória tem que estar prevista em lei. Por que a Fundação Carlos Chagas acha que tem que ser lei, não pode ser legislação? Porque a Fundação Carlos Chagas entende que a Constituição Federal diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Logo, eu não poderia obrigar alguém a fazer alguma coisa por um ato infralegal. Beleza? Bom, um último ponto aqui é que as obrigações tributárias acessórias, né, esse nomezinho obrigação tributária acessória, é muito criticado pela doutrina. Por quê? Porque obrigação, se você for lá no direito privado, traz uma ideia de grana, de dinheiro. E está aí na sua figura. Obrigação tributária acessória é não pecuniária. Ok? Então o nomezinho obrigação fica meio ruim se a gente fizer um paralelo com o direito privado. Em função disso, os doutrinadores hoje preferem chamar a obrigação acessória em vez de obrigação por dever. Ok? Então, dever.
E o qualificativo da obrigação como acessória, essa palavrinha acessória, também é muito criticada por quem estuda o direito tributário, porque a ideia de dizer que a obrigação é acessória passa uma ideia de que ela está vinculada a alguma principal, de forma a que só existiria obrigação acessória se houvesse também uma principal. E isso é mentira no direito tributário. No direito tributário pode haver obrigação acessória sem nenhuma obrigação principal. Portanto, em vez dessa palavrinha acessória, a doutrina prefere hoje qualificar a obrigação acessória de instrumental, porque a obrigação acessória é um instrumento para que o fisco possa controlar o contribuinte. Então, hoje, isso já caiu em diversas provas. Em vez de se mencionar obrigação tributária acessória, se chama obrigação tributária acessória de dever instrumental. Ok? Dever instrumental é sinônimo de obrigação acessória. Bom, a obrigação acessória ocorre, surge de um fato ocorrido no mundo chamado fato gerador. Ela surge imediatamente como fato gerador. Mas para o Estado poder cobrar essa obrigação tributária, o Estado precisa colocar essa obrigação no papel, transformar a obrigação tributária em crédito tributário. Ok? O que é o crédito tributário? Nada mais é do que a obrigação tributária colocada no papel. O que eu posso colocar de obrigação no papel? Apenas obrigação principal. Presta atenção em um ponto. A obrigação acessória, quando descumprida, se converte em principal em relação à multa. Então é a multa que eu vou colocar no papel, ok? Então o lançamento, que é o ato do fisco, que constitui o crédito tributário, é um ato sempre relativo à obrigação tributária principal. Legal? Agora veja aí pela nossa representação gráfica, que o crédito tributário também pode ser constituído por confissão do contribuinte. Qual é essa ideia? Se o contribuinte indica para o fisco, põe no papel, que praticou o fato gerador e que existe uma obrigação tributária, esse ato do contribuinte torna desnecessário o lançamento, ok? Esse é o entendimento do STJ. Portanto, se o contribuinte confessa a existência da dívida tributária, já está constituído crédito e, portanto, dispensado o lançamento. Quer ver um ato de confissão de dívida que você pratica e às vezes nem se dá conta? Quando você faz a sua declaração do imposto de renda, você indica, qual é o valor da sua dívida tributária, ok? Aquele valor que você confessa como imposto de renda devido na sua declaração do imposto de renda da pessoa física não precisa ser objeto de lançamento tributário, porque você já está confessando, ok? Então, o crédito tributário nada mais é do que a obrigação tributária principal colocada no papel. E esse colocar no papel pode ser por meio de um lançamento ou por meio de uma confissão de dívida. Muito bem. O crédito tributário pode ter as suas chamadas vicissitudes, ou seja, uma história, para que a gente verifique como que ele caminha no tempo. Tá vendo? Tem uma setinha aí, na horizontal, isso aí significa o caminhar do tempo. Veja que aí nós temos a ordem cronológica de como as coisas acontecem. Primeiro você tem o fato gerador e imediatamente nasce a obrigação tributária. Depois dessa obrigação tributária, estamos falando da principal, tem que ser colocada no papel para que se permita uma cobrança. Colocar a obrigação tributária no papel é um ato que o fisco pratica pelo lançamento ou que o contribuinte pode praticar por uma confissão de dívida. Quando é o fisco que colocou a obrigação tributária no papel, constituindo o crédito tributário, o fisco franqueia ao contribuinte o direito do contribuinte se defender, do contribuinte apresentar as suas razões, ok? Bom, o contribuinte apresenta as suas razões, se quiser, e na hora que o contribuinte apresenta as suas razões, vejam aí que está em vermelhinho, se abre uma discussão administrativa. Ou seja, vai se discutir em um processo administrativo se o contribuinte tem razão ou não em relação à cobrança daquele crédito tributário. O contribuinte pode ganhar ou pode perder.
Se o contribuinte ganhar a briga, acabou. O crédito tributário está extinto porque o contribuinte tinha razão. Agora, se o contribuinte perder a briga, aí aquele crédito tributário definitivamente constituído, né, aquele crédito tributário constituído se torna definitivo. Olha lá, a definitividade do crédito tributário. Bom, o crédito tributário definitivamente constituído é cientificado ao contribuinte, o contribuinte é intimado a pagá-lo. Não há mais se defender, porque já se defendeu em âmbito administrativo, ok? Se o contribuinte não realiza o pagamento do crédito tributário definitivamente constituído, o fisco deve partir para os atos de execução fiscal. E o primeiro ato destinado à execução em juízo, né, do crédito tributário é realizar a inscrição em dívida ativa, que nada mais é do que colocar esse crédito tributário no livro de devedores do fisco, né, no livro negro lá do fisco, ok? Hoje esse livro é um livro eletrônico, né? Antigamente era um livro físico, ok? Bom, vamos ver mais alguns passos aí, né, do crédito tributário. Veja, inscreve-se o crédito em dívida ativa e aí o fisco vai partir para os atos destinados à execução. Bom, eu falei para você, né, que essa inscrição em dívida ativa era uma inscrição em um livro, né? Bom, você não vai pegar esse livro e ficar levando ele em juízo e circulando o Brasil inteiro com esse livro, não faz sentido. Então, para realizar a execução fiscal, o que o fisco faz? O fisco tira uma certidão desse livro. O fisco diz, no livro tal de folhas tais está apontado que... E aí indica, né, qual é o crédito tributário que está lá no livro. Ao fazer isso, o fisco tira uma certidão daquele livro. Essa certidão é chamada, olha lá, certidão de dívida ativa, é a CDA. Então vejam, ocorre a inscrição em dívida ativa, se o contribuinte não fez o pagamento do crédito definitivamente constituído, e aí o fisco parte para os atos de execução. Para entrar com a execução fiscal, o fisco tem que primeiro tirar a CDA, a certidão de dívida ativa. Legal? Com a CDA na mão, o fisco elabora a ação de execução fiscal, que é uma petição judicial, e entra com a ação de execução. Legal? Eu espero que tenha ficado claro para você quais são todas essas fases, porque nós vamos ver nesse nosso encontro aqui em quais dessas fases é cabível a transação tributária. Legal? Então a gente precisa entender cada uma dessas fases para entender o que o CTN diz em relação à transação e o que a Lei 13.988 determinou, né, em relação à transação federal. Perceba um ponto, né? Em que fase aqui pode ter briga, pode ter um litígio formal contra o crédito tributário? Não, apenas depois do lançamento, então pode ter a briga, né? Nós até vimos aqui, né, ó, pode ter essa discussão administrativa, né? Nesse ponto aqui, entre o lançamento e a confissão, ok? Entre o lançamento e a confissão, pode ter uma discussão, né, entre o lançamento ou confissão e a definitividade do crédito, né? Aqui pode ter uma discussão administrativa. E depois, quando da inscrição em dívida ativa e notadamente quando da execução fiscal é um processo judicial em que pode voltar a ter uma briga entre o fisco e o contribuinte, mas aí em juízo. Legal? Então, litígio pode ter do lançamento até a definitividade do crédito ou no curso da ação fiscal. Guarda isso. Beleza? Bom, seguimos. Olha como está prevista a transação no Código Tributário Nacional. Isso é importante para a gente entender o escopo da transação e o que veio previsto na Lei 13.988. Olha lá. A lei pode facultar. Então, a lei não obrigaria, ela permitiria, nas condições que ela estabelecer, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, celebrar transação. E o que é a transação? Olha lá, transação que é mediante concessões mútuas. Então, transação é negociação. O fisco abre mão de alguma coisa e o contribuinte abre mão de outra coisa. Legal? Então, são concessões mútuas. Concessões essas que devem ser destinadas a terminar um litígio, ok? Que importa em determinação de litígio. Portanto, no Brasil, não se aceita a transação tributária preventiva. No Brasil é obrigatório que haja um litígio tributário
para que possa haver a transação. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de transação preventiva de litígio, ok? E essa transação, que acaba com litígio, consequentemente ela extingue o crédito tributário no limite, né, das concessões feitas pelo Estado ao contribuinte ou responsável. Legal? Aí veja aí o parágrafo único. Só tem isso no CTN, tá bom? Só tem isso no CTN. Olha o parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. Perceba que a transação traz uma ideia, né, de uma certa discricionariedade. Ou seja, a lei vai ter os parâmetros, mas a autoridade administrativa, eleita pela lei como competente para celebrar a transação com o contribuinte, é que vai fazer o seu juízo de conveniência e oportunidade daquela transação. Tranquilo? Então existe uma base no Código Tributário Nacional para que lei ordinária estabeleça transação como forma de extinção do crédito tributário. Então, apesar do crédito tributário ser indisponível, é permitida a realização de transação. Ok? Beleza? A gente segue aqui. Olha lá. Quando pode ocorrer a transação pelo Código Tributário? Veja. Antes do fato gerador, pelo CTN, poderia ter transação? Veja uma coisa. Antes do fato gerador, pode ter briga em relação ao crédito tributário? A resposta é pode. Pode, professor, mas antes até do lançamento e do crédito ser constituído? Sim, porque o contribuinte pode se antecipar ao fisco. O contribuinte pode ir lá no Poder Judiciário Direto e entrar com ação preventiva contra a cobrança do tributo. Ok? Então, mesmo antes do fato gerador, e também, obviamente, mesmo antes do lançamento ou confissão, tá aí é possível a transação, né? Esse ponto de interrogação, só para chamar a sua atenção, que o CTN não proíbe transação antes do lançamento e nem antes do fato gerador. O CTN só diz, tem que haver um litígio. E esse litígio pode decorrer de uma iniciativa do contribuinte, ok? Então, até antes do lançamento, antes da existência do crédito tributário, é possível que já exista um litígio em curso por iniciativa do contribuinte. E aí, nesse caso, a lei ordinária pode permitir a transação nesses momentos antecedentes ao lançamento. Seguimos aqui. Bom, do lançamento ou confissão até definitividade, normalmente, lançamento, né? Porque a confissão já é definitiva, o crédito de imediato, né? Então, do lançamento, o contribuinte é chamado a se defender e pode se defender. Se o contribuinte se defende, obviamente que nós temos um litígio. E se temos um litígio, é cabível a transação, com certeza, ou seja, a lei certamente ordinária pode permitir a transação entre o lançamento e a definitividade do crédito, porque é evidente que existe litígio. Ok? Mas veja que a lei também pode permitir a transação em momento antecedente, já que pode haver um litígio por iniciativa do contribuinte. Bom, da definitividade do crédito até a falta de pagamento, pode ter transação, de novo, aí não tem litígio formalmente instaurado, mas pode ser que o contribuinte tenha se antecipado, esteja correndo na justiça já uma briga em relação àquele tributo, e se tiver na justiça, né, se estiver correndo na justiça uma briga em relação àquele tributo, tem litígio. Tranquilo? Beleza? A mesma situação ocorre, né, da falta de pagamento para frente, né? Inscrição da CDA, endividativa, aliás, a CDA. É possível transação antes da execução fiscal? A resposta pode, porque pode ter um litígio de iniciativa do contribuinte. E com a execução fiscal, é certeza que a lei poderia conceder a transação, se o contribuinte na execução se defender em relação a ela. Ok? Então eu fiz questão de colocar para você aí essa linha do tempo, você entender todos os momentos, né, como vai evoluindo no tempo a obrigação tributária e o crédito, e entender quando que pode ter transação. Veja, a transação pode ocorrer mesmo que o fisco ainda não tenha feito nada contra o contribuinte, porque o litígio fisco-contribuinte pode ter sido instaurado pelo próprio contribuinte de uma forma relativamente preventiva, ok? Então a lei ordinária tem uma certa liberdade para estabelecer em quais destes momentos que vai se permitir a transação. Legal? Isso é a base do Código Tributário Nacional.
Bom, agora entrando nessa recentíssima Lei 13.988, eu separei vários aspectos dessa lei para você, né? Para que você entenda como isso foi regulamentado em nível federal, lembrando que esse assunto é importantíssimo. Legal? Você presta bastante atenção. Pega o material aí no site da Qualis Concursos, ok? Eu mandei esse material aí para você. É como se fosse um resuminho, né? Tanto da ideia do que é a transação, quanto da regulamentação em âmbito federal. Legal? Quais são as finalidades da instituição da transação em âmbito federal? A primeira é aumentar a recuperação de créditos pela União. Você talvez já saiba, né, que o percentual de sucesso da Procuradoria da Fazenda Nacional nas execuções fiscais é muito baixo, pelas dificuldades inerentes desse instituto. Então, às vezes, é melhor um mau acordo do que uma boa briga, não é isso? É isso que está por trás da ideia da transação. Agora, veja uma coisa, a Procuradoria classifica os créditos, né, que ela tem para executar de acordo com a possibilidade de recebimento. É como se fosse um rating, tipo dessas agências de ratings. A Lei 13.988, em uma certa medida, e nós vamos ver, né, quer que a Procuradoria faça transações com esses créditos que é muito difícil de receber. Ok? Créditos de difícil recuperação. E aí já põe a Lei 13.988, ó. Mas eu não quero que quem está de sacanagem se beneficie dessa transação. Não se aplica a devedor contumaz. Fala, professor, o que é devedor contumaz? A lei não definiu. Remeteu a outra lei. Falou, outra lei vai definir o que é um devedor contumaz. Ok? Então nós não temos ainda a definição do que é um devedor contumaz, mas já temos a previsão que transação em âmbito federal não pode ser feita com devedor contumaz. Bom, o segundo ponto muito importante como finalidade da Lei 13.988 é acabar com a concessão periódica de parcelamentos especiais. Qual é a ideia? Se eu tenho uma regra geral de transação, eu não vou precisar, periodicamente, por lobby, né, de empresas, de parlamentares, pressões, ficar soltando leis de parcelamentos especiais, que na realidade são grandes benesses, né? E muitas vezes direcionadas, né, a alguns poderosos grupos econômicos. Qual é a ideia da Lei 13.988? Se eu tenho um mecanismo de transação, eu não preciso mais desses parcelamentos especiais. Se entender que é o caso de se ofertar alguma condição diferenciada para uma determinada dívida tributária, e isso nunca em caráter individual, ok? Não pode ser um benefício individual só para uma empresa, tem que ser pelo menos para um setor, né? Se eu identifico isso, essa situação, eu faço transação. Muito melhor do que sair periodicamente leis de parcelamentos especiais, aplicáveis a todos os contribuintes, dando perdões gerais aí de multa, de juros e tudo mais. Ok? Esse foi um argumento muito forte, né, em favor da regulamentação da transação em âmbito federal. O terceiro ponto, né, citado na exposição de motivos, é reduzir a litigiosidade. Por quê? Nós vamos ver que uma das modalidades de transação permitidas é para litígios complexos. Aqueles casos que demoram um tempão no judiciário, ninguém sabe direito quem tem razão. Nesse caso, lembra que eu falei que é melhor um mau acordo do que uma boa briga? De repente a empresa quer um acordo e o fisco quer um acordo. Melhor fazer o acordo, reduz a litigiosidade e vamos tocar a bola para frente. O fisco vai gastar os seus recursos com outros devedores. Tranquilo? Legal? Então essas são as finalidades. Aumentar a recuperação de créditos pela União, notadamente daqueles créditos de devedores, né, que não tem mais patrimônio, uma situação muito difícil, créditos de difícil recuperação, que tem um rating de pouca possibilidade de recuperação. Acabar com a concessão periódica dos parcelamentos e reduzir a litigiosidade. Aí eu pus um alerta para você aí, muito importante. Olha lá, a transação de débitos do Simples Nacional somente pode ser regulada por lei complementar. A Lei 13.988, ela trata da transação em nível federal. Lembre-se que o Simples, ele é nacional. A União não pode, com uma lei ordinária, tratar de transação no âmbito do Simples, porque o Simples é regulado por uma lei complementar, a Lei Complementar 123 de 2006. Portanto, a Lei 13.988 expressamente já disse, eu não estou tratando de transação, né, de débitos objeto do Simples Nacional, porque para isso
seria necessário uma lei complementar. Bom, vejam o âmbito de aplicação da Lei 13.988. Olha lá, dívidas tributárias e não tributárias federais litigiosas. Precisa ser litigioso, lógico. O Código Tributário diz que não existe transação preventiva, ok? Então tem que ter um litígio instaurado. E esta transação não pode acarretar a restituição de valores já pagos. Veja um ponto. A transação é para extinguir uma dívida tributária que está sendo cobrada. Se o contribuinte já pagou uma parte dessa dívida, pagou quando ela existia. Portanto, a concessão da transação não permite o direito do contribuinte pedir a restituição de eventuais valores pagos relativos à matéria objeto da transação. Ok? A Lei 13.988 estabeleceu 3 modalidades de transação. E aí é muito importante a gente entender cada uma delas, porque nós vamos ver depois, no finzinho dessa aula, em alguns mapas mentais, né, que a finalidade de cada uma dessas modalidades de transação é diferente. Vejam aí, né? Nós temos 3 escopos, quase como se fossem 3 modalidades. Nós temos a primeira transação, destinada a relevante e disseminada controvérsia jurídica, né? Essa aí tem tudo a ver com os grandes casos, as grandes teses, legal? Segundo, nós temos a transação permitida para os baixos valores, cuja finalidade é totalmente diferente da finalidade da transação em grandes litígios, em matérias controversas, nós vamos estudar isso. E por fim, nós temos os demais casos, que também terão uma disciplina específica. E aí já pus para vocês mais um detalhe da lei muito importante. O pedido de transação ou adesão à transação ofertada pelo fisco não suspende a exigibilidade do crédito, né? A transação não suspende. Então, porque tem um iter, né, da transação. Primeiro tem a proposta, que nós vamos ver, pode ser do fisco ou pode ser até do contribuinte. E essa proposta vai ser analisada. Se for uma proposta do fisco, o contribuinte analisa se interessa ou não. Se for uma proposta do contribuinte, quem analisa é o fisco. Legal? Esse período que vai da proposta até a aceitação da transação, até a celebração do termo de transação, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, porque não está previsto no artigo 151 do CTN. Ok? Então o fisco tem que ficar de olho. Por quê? Durante esse período, né, que vai do pedido da transação ou adesão à transação, né, se o contribuinte está aderindo a uma proposta do fisco, né, não suspende a exigibilidade do crédito. Então o fisco não pode dormir no ponto sob pena de ocorrer a prescrição. Bom, vamos analisar cada uma dessas modalidades de transação da Lei 13.988. A primeira é aquela que trata de relevante e disseminada controvérsia jurídica, ok? É quando os temas controvertidos nos tribunais, né, tributários, controvertidos, e aí o fisco fala, quer saber de uma coisa? Vamos tentar fazer um acordo sobre isso. Presta atenção. Normalmente isso vai estar destinado aos grandes valores, às grandes teses, tá? Os planejamentos tributários das grandes instituições que estão no nosso país. Vamos lá. Como funciona a transação relativa à relevante e disseminada controvérsia jurídica? Quem propõe? Olha lá, proposta apenas do ministro da Economia, né? Ouvindo antes a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Receita Federal. Para quê? Para saber mais ou menos como isso está caminhando no judiciário, as possibilidades de ganho e de perda, a possibilidade de fazer essa controvérsia acabar virando dinheiro mesmo efetivo, ok? O ministro da Fazenda, entendendo que é útil ao interesse público, né, ofertar a transação para essas causas que tratam de relevante e disseminada controvérsia judicial, elabora um edital. E as empresas interessadas vão aderir a esse edital. A lei já põe um ponto bem importante aí. Diz o seguinte, olha, o fato do fisco propor, na pessoa do ministro da Economia, né, a transação sobre uma determinada matéria controvertida nos tribunais, não significa que o fisco está dizendo que o fisco não tem razão. Por que houve essa preocupação? Para que os contribuintes que não aderem à transação usassem esse argumento. Falou, ó, tanto o fisco está errado que ele está propondo transação, tá? Então dá o ganho de causa para mim, compreendeu? A ideia que está aí é que o simples fato do fisco propor a transação
não significa nenhum reconhecimento por parte do fisco que a tese defendida pelo fisco em juízo é uma tese ruim. Ok? Então isso não é um argumento, né, que o contribuinte pode usar nas suas defesas. Lógico que se o contribuinte usar, esse argumento pela lei não pode ser aceito pelo juiz. Ok? O fisco faz uma proposta, na realidade na pessoa do ministro da Economia, saindo um edital. E essa proposta, né, é aberta a uma adesão essa facultativa, adere quem quer, legal? Mas tem que ser uma proposta ampla, né? Para todo mundo que se insere naquela relevante, né, e disseminada controvérsia jurídica. Aí abre-se o período para contribuintes responsáveis aderirem. E essa transação, né, essa proposta que consta do edital, ela chama o contribuinte a aderir simplesmente, ou seja, não haverá uma discussão de condições, ok? Essa transação é que nem contrato de adesão que a gente celebra, né? Com uma empresa de cartão de crédito, com um banco, tá? As condições estão estabelecidas pelo fisco, vai lá, se você quiser, ótimo, se não quiser, ótimo também. Beleza? Bom, veja um ponto importante. A Procuradoria e a Receita têm competência para celebrar essa transação aqui. Aí já chama a sua atenção, opa, se a Procuradoria e a Receita, ambos podem, então, em princípio, antes da fase judicial vai ser possível a transação, que é quando a Receita está cuidando do crédito tributário. A resposta é sim. Nós vamos ver que essa transação, nessas relevantes e disseminadas controvérsias, essa transação pode ser feita em âmbito administrativo. Ou seja, antes de você ter uma demanda judicial em relação àquele assunto. Legal? Aí eu pus para você aí, é tudo ou nada em relação à tese controversa. O que significa isso? Bom, se você contribuinte quer aderir à transação, você tem que abrir mão da tese que você defendia em juízo contra o fisco, em todos os processos que eventualmente você tenha. Imagina que você tem 3 processos sobre uma tese jurídica que está sendo discutida lá em juízo. São de anos diferentes, você está discutindo. Aí, de repente, um caiu na mão do juiz que você acha que você vai ganhar, os outros caíram na mão do juiz que você acha que você vai perder. Você fala que você vai ver uma coisa? De 2 processos que eu acho que eu vou perder, eu quero fazer a transação. Daquele que eu acho que eu vou ganhar, eu não vou fazer transação. Você pode fazer isso? Você pode escolher quais processos você vai transacionar? Não pode. É tudo ou nada. Ou você pega todos os processos que tratam daquela controvérsia, que é relevante e disseminada, e transaciona, ou não pode transacionar nada. Ok? Ou seja, é tudo ou nada. Legal? E, obviamente, né, essa discussão não é cabível em relação a qualquer tese. Ok? Não é cabível a transação em relação a qualquer tese. Você vai poder fazer a transação com o fisco em relação àquela tese que o fisco tem entendido como relevante e disseminada, né, que haja uma controvérsia, e desde que haja o competente edital. Veja um ponto importantíssimo. A Lei 13.988, quando trata de relevante e disseminada controvérsia jurídica, impossibilita a transação em alguns casos. Preste atenção. Qual é a ideia da transação nesses casos em que há relevante e disseminada controvérsia jurídica? Qual é a ideia? A ideia é assim, ó, tem uma polêmica, tem uma briga aí, pode ser que o fisco ganhe, pode ser que o contribuinte ganhe, então vamos fazer um acordo. É mais ou menos essa a ideia. Não faz sentido você fazer um acordo quando você tem certeza que vai ganhar. Ou quando a outra parte tem certeza que vai ganhar. Ok? Veja o que diz a lei. A lei fala assim, não pode ter transação quando a jurisprudência for integralmente desfavorável à fazenda. Porque aí a fazenda ia estar fazendo, né? Que isso ficou pro trocadilho, né? A fazenda ia fazer, né? Uma sacanagem com o contribuinte. Ia propor uma transação em relação a uma tese que o fisco sabe que vai perder. Aí os contribuintes mal informados poderiam fazer a transação e estariam sendo prejudicados, ok? Então, não cabe, não pode ser feita a transação, não pode ser feita, ofertada ao contribuinte a transação, quando há uma jurisprudência em sentido integralmente desfavorável à fazenda. Porque seria uma forma do fisco tentar enganar o sujeito passivo. Da mesma forma, quando houver um precedente persuasivo, o que é precedente persuasivo?
decisão do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, que obrigatoriamente deve ser seguida pelos tribunais, ok? Então pega a súmula vinculante, recurso repetitivo, repercussão geral, né? Quando houver um precedente persuasivo, integralmente favorável à Fazenda. Legal? Então envolve súmula vinculante e demais decisões dos tribunais, né, superiores, né, de cumprimento, de observância, né, obrigatória, pelo menos pelo Código de Processo Civil de 2015. Nesse caso não faz sentido o fisco ofertar uma transação, porque o fisco tem certeza que vai ganhar na justiça. Por que o fisco vai transacionar se ele tem certeza que vai ganhar? Compreendeu? Enquanto quando a jurisprudência já está pacificada, não vai ter relevante disseminada controvérsia, porque a controvérsia já se sabe qual vai ser a solução. Beleza? Por fim, veja, não pode ser feita uma transação com efeito prospectivo que resulte direto ou indiretamente em um regime especial, diferenciado ou individual de tributação, lógico, porque senão eu estaria criando, né, uma afronta ao princípio da isonomia, que é um dos princípios citados na Lei 13.988 como um dos fundamentos da transação tributária. Legal? Beleza? É muito importante que você se lembre que não cabe transação por relevante e disseminada controvérsia jurídica quando a jurisprudência já pacificou a interpretação em relação àquele assunto. Beleza? Bom, veja, olha a nossa linha do tempo aí de novo. Quando pode ocorrer a transação pela Lei 13.988? Quando estamos perante uma relevante e disseminada controvérsia jurídica, em qualquer momento. Em qualquer momento. Pode ser antes do fato tirador, do fato tirador até o lançamento, no julgamento de primeira instância ou segunda instância, administrativo, lá em juízo, pode ser em qualquer momento, porque o relevante aí é a controvérsia, ok? E a controvérsia você já sabe, ela pode ter início pelo contribuinte, ok? Então não teria sentido, né, restringir essa transação a algum momento, né, particular dessa linha do tempo, ok? Então cabe transação em quaisquer desses momentos. Lógico que antes da execução fiscal, a transação vai ser feita com a Receita Federal, legal? Notadamente até a inscrição endividativa, tá bom? Da inscrição até a execução, alguma polêmica, né? Mas até a inscrição, sem dúvida, transação pela Receita Federal. A transação pela Procuradoria, quando já há, né, um litígio judicial instaurado. Beleza? Então pode ter transação em todos estes momentos. Isso é bem importante para a sua prova. Entende, né? Por que que é isso? Porque o que importa aí é a controvérsia e não quem começou com ela. Ok? Eu quero resolver essa controvérsia. Muito bem. Vejam quais são os requisitos que devem estar previstos no edital, né, quando se trata de transação fundada em relevante e disseminada controvérsia jurídica, né? Você tem que prever no edital as exigências a serem cumpridas, ou seja, o que se espera do devedor tributário, beleza? Ele adere se quiser. As reduções oferecidas, que podem ser no máximo de 50% do crédito, preste atenção em um ponto. Você pode, nesse caso, perdoar até o tributo, não apenas juros e multa. O limite é 50% do crédito tributário, ou seja, somando o principal mais multa. Beleza? Os juros são um acessório, né? Os juros, em princípio, não entrariam nessa conta do máximo de 50%. Temos o prazo de pagamento, tem que estar previsto. Por quê? Porque a transação pode envolver dentro dela, né, um parcelamento diferenciado, como forma do contribuinte poder extinguir a sua dívida, agora objeto de transação. Lógico que se o pagamento do tributo é parcelado, né, o objeto da transação é parcelado, e o contribuinte não pagar o parcelamento, que a transação vai cair, ok? Ou seja, a transação vai ser declarada sem efeito, e as reduções que decorreram dela vão ser restabelecidas. Tranquilo? Então você pode prever o prazo e as formas de pagamento, né? Ou seja, você pode prever aí se o pagamento vai ser em dinheiro, se vai se aceitar o pagamento em bens imóveis, notadamente. Legal? E aqui eu pus em vermelho para você, porque é um assunto importantíssimo sobre esse tema que nós estamos vendo, que é a necessidade de conformação do contribuinte ou do responsável ao entendimento da administração tributária acerca de fatos geradores futuros ou não consumados. Ou seja,
Por meio da transação, o contribuinte consegue resolver um litígio com uma solução que parece ser boa para ele, por isso que ele adere. Mas veja, para o futuro, se eu fiz a transação para o futuro, eu estou me submetendo ao entendimento da administração tributária, que em princípio não era o meu, né? Já que tinha um litígio. Ok? Isso é super importante para a sua prova. Uma das funções, né, talvez a mais importante, dessas transações relativas, né, a disseminada e relevante controvérsia jurídica, né, é você tentar pacificar o futuro, entendeu? Então você dá um peso para a administração tributária, fala, você está querendo resolver o passado, beleza, mas para o futuro você aceita a posição da administração tributária que está valendo hoje, ok? Então o contribuinte consegue resolver o passado, mas se vincula para o futuro. Isso consta da lei e é muito importante, ok? Seguimos aqui. Bom, quais são as consequências para o contribuinte quando ele adere àquele edital, né, da transação relativa à relevante e disseminada controvérsia jurídica? Bom, esse acordo celebrado entre fisco e contribuinte é um título executivo extrajudicial e se obriga que o contribuinte homologue judicialmente este acordo, né? Porque qual a ideia? Se descumprir o acordo, você executa o acordo direto. O acordo já é um título jurídico extrajudicial. Você não vai precisar, né, voltar para a execução do tributo, você vai executar direto, né, o acordo da transação. Tranquilo? E segundo, que eu até já mostrei no slide anterior, né, quando o contribuinte adere a essa transação relativa à relevante e disseminada controvérsia jurídica, o contribuinte se sujeita, ou responsável, né, em relação aos fatos geradores futuros ou não consumados, ao entendimento dado pela administração tributária à questão em litígio, lógico, ressalvada a cessação de eficácia prospectiva da transação decorrente do advento de precedente persuasivo. Ou seja, o contribuinte se submete ao entendimento da administração até o Poder Judiciário, né, firmar uma posição definitiva por meio de um precedente persuasivo, né? Pode ser uma súmula vinculante, uma súmula do Supremo do Pleno, ok? Pode ser o recurso repetitivo com repercussão geral. Tranquilo? Beleza? Então veja que o contribuinte tem que ponderar tudo, né, para ver se vale a pena ou não realizar essa transação, porque ela traz alguns ônus para o contribuinte. Bom, vista a transação, que é a mais importante, sem dúvida nenhuma, que se refere à relevante, né, e disseminada controvérsia jurídica, nós vamos para a segunda modalidade, segundo tipo de transação previsto na Lei 13.988, que se refere à transação de baixos valores. Qual a finalidade da transação de baixos valores? Limpar estoque, reduzir estoque. Que a maior parte do estoque de processo administrativo é de baixos valores, ok? Então a transação é uma forma do fisco chegar e falar, ó, vem aqui contribuinte, vamos resolver logo isso. Para mim nem vale a pena, às vezes, julgar seu processo. Então você paga só uma parte e está tudo resolvido, ok? Vejam o âmbito de aplicação da transação para os baixos valores. São processos cujo litígio ou controvérsia não supera 60 salários mínimos. E esses litígios devem ser de pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte, ok? A microempresa e empresa de pequeno porte são quais, né? São aquelas que respeitam aquele limite de faturamento previsto na Lei Complementar do Simples, né? Então, e apenas limite de faturamento, ok? Então é microempresa aquela que fatura até 360 mil por ano. É empresa de pequeno porte aquela que fatura até 4.800.000 reais por ano, ok? É o limite de faturamento previsto lá no Simples Nacional. Veja um ponto importante. Nessa ideia, né, de simplificar, de tentar baixar esses estoques, a lei estabeleceu que o contencioso administrativo, ou seja, esse procedimento administrativo, destinado a olhar se o contribuinte tem razão ou não, ele vai ser simplificado para esses processos de baixos valores. A primeira instância se tornou em última instância. O que aconteceu? Antes era a primeira instância e depois segunda instância, que é o CARF lá em Brasília, podendo chegar até a Câmara Superior de Recursos Fiscais, seria a terceira instância lá em Brasília. Ok? Agora não. Agora diz a lei que esses litígios, né,
ou controvérsias de baixo valor são decididos em última instância pelas delegacias da Receita Federal de julgamento, ou seja, que fazem o julgamento em primeira instância dos processos normalmente, ok? Então fechou o acesso ao CARF. A ideia aí é celeridade. Veja, e quem pode propor? A proposta pode ser da Receita ou a proposta pode ser da PGFN e exclusivamente por adesão. A ideia, de novo, é aquilo. Se está tramitando na Receita, quem propõe é a Receita. Se estiver tramitando já em âmbito judicial, o litígio, aí seria competência da Procuradoria da Fazenda Nacional. Bom, vejam o que diz a lei. Quando pode ocorrer a transação para os baixos valores, né? A lei diz com todas as letras, baixos valores. Você tem que ter uma impugnação do contribuinte para olhar, um recurso do contribuinte para olhar, ou o curso, né, da execução fiscal. Então vejam que diferente daqueles processos com relevante e disseminada controvérsia jurídica, que a transação poderia ser feita em qualquer momento. No caso de baixos valores, a transação somente pode ser feita do lançamento até a definitividade do crédito ou na execução fiscal. Ok? Isso é super importante aí para você lembrar dessa lei. Pega o material aí no www.qualisconcursos.com.br. Legal? Beleza? Então só cabe transação quando se fala de baixos valores no período do lançamento até a definitividade do crédito ou já no âmbito da execução fiscal. Bom, quais são os possíveis benefícios que podem ser ofertados pela Procuradoria ou pela Receita Federal, né, para os contribuintes aí aderirem a essa transação nos processos de pequeno valor? Você pode propor uma redução do crédito, né, e aí envolve o tributo mais multa, no máximo de 50%, legal? Você pode estabelecer formas e prazos de pagamento especiais e pode oferecer a substituição ou alienação de garantias e constrições, ou seja, deixar o contribuinte numa situação regular. Ok? Veja que os benefícios aqui para pequenos valores são parecidos, né, na visão do contribuinte, dos benefícios que podem ser ofertados lá nos processos, né, com relevante e disseminada controvérsia jurídica. Beleza? Legal? Bom, e os demais créditos, aqueles que não se referem nem à relevante e disseminada controvérsia jurídica e também não se referem a baixos valores. É possível transacionar? A Lei 13.988 estabelece que sim, né? Só que aí para esse caso, aí a transação nos demais casos, ela é voltada para aqueles devedores que a Procuradoria não tem muita esperança de conseguir cobrar, que não tem esperança de transformar aquele crédito tributário em dinheiro, ok? Veja, olha lá. A proposta é apenas da PFN, a Receita Federal não pode fazer proposta aqui, porque aqui é só no âmbito judicial, legal? E pode ser por adesão ou individual, ou seja, pode ter uma ofertona da PFN ou a PFN fechar, né, acordos individuais para dívidas de vício e recuperação. E nesse caso, a iniciativa pode ser até do devedor, ok? Então a iniciativa pode ser até do devedor para esses demais créditos, para essa transação aí, né, residual da Lei 13.988. Aí nós temos uma disposição bem importante, né, que a proposta de transação não suspende a exigibilidade dos créditos por ela abrangidos, nem o andamento das execuções fiscais. Nós já vimos isso, né, no curso desse nosso bate-papo, porque não está prevista lá no artigo 151 do CTN essa suspensão de exigibilidade, então não poderia a lei ordinária vir prever, mas presta atenção, olha que interessante, ó. Há uma possível suspensão do processo por convenção das partes. Isso é permitido pelo novo Código de Processo Civil, pelo CPC 2015. Então as partes podem transacionar que o processo judicial, porque essa transação aqui sempre tem um processo judicial, fica com o seu trâmite parado, desde a proposta até a celebração da transação, ok? E aí já diz a lei, ó, o termo de transação, ou seja, se a transação tiver um final feliz, esse termo obrigatoriamente, aí é o termo obrigatoriamente, vai prever a suspensão do processo, lá de execução, ok? Isto é obrigatório, é uma condição sine qua non para que a transação seja feita no âmbito desses demais créditos. E aí eu destaquei para você mais um ponto importante da lei. A transação não é uma novação.
O que quer dizer isso? Que o crédito não muda a sua natureza. O crédito objeto da transação continua sendo crédito tributário, com a sua mesma origem. Não se trata de inovação. O crédito transacionado não ganha uma nova natureza. Ok? Bom, vejam quando pode ser feita a transação para os demais créditos. Diz a lei, apenas após a inscrição em dívida ativa. Então, eu não posso transacionar antes do fato gerador, não posso transacionar entre o fato gerador e o lançamento, não posso transacionar no processo administrativo, né, quando o contribuinte está se defendendo, não posso transacionar enquanto o crédito é definitivo e o contribuinte não pagou, apenas a partir, né, pus aí até embaixo para o seu transação condicionada, a inscrição em dívida ativa. Ok? E é importante você lembrar, né, que para relevante e disseminada controvérsia jurídica pode transacionar em qualquer momento. Para aqueles processos de baixo valor, só enquanto tem contencioso, seja administrativo ou seja judicial. Já no caso dos demais créditos, só pode transacionar a partir da inscrição em dívida ativa. Legal? Bom, quais são os possíveis benefícios nesta transação? Olá, não pode reduzir o tributo. Guarda isso. Não pode reduzir o tributo nessas demais créditos, né, que são objeto de transação. A transação só pode levar à redução do tributo quando ela tratar de relevante e disseminada controvérsia jurídica ou quando for para processo de baixo valor. Isso sempre limitado a 50% do crédito. Já no caso desses demais créditos, os demais processos, para aqueles devedores que a Procuradoria não tem muita esperança de receber, né, a transação só pode se tratar de multas, juros de mora e encargos legais. Encargos legais são um acréscimo, né, ao crédito tributário mais multa e juros de mora, encargos esses que são destinados à Procuradoria por conta do ajuizamento da ação de execução. Né? Inscrever em dívida já tem os encargos legais. Legal? Então, o primeiro benefício é reduzir multa, juros e encargos legais. Lembrando que não pode haver a redução do tributo. Né? Pode ter formas e prazos de pagamento especiais e oferecimento, substituição, alienação de garantias e de constrições. Beleza? Seguimos aqui. A Lei 13.988, para os demais créditos, impede a realização de transação, que reduz o principal, já falei isso para você. Não pode nunca reduzir o principal, não é isso? Só pode transacionar multa, juros e encargos legais. Ela não pode acarretar uma redução maior do que 50% do total do crédito, legal? E esse limite é visto no total do crédito, então você vai somar o tributo mais a multa. O prazo não pode superar 84 meses para as empresas em geral e não pode se aplicar, né, a créditos não inscritos em DAO. A gente já viu que apenas para créditos inscritos em dívida ativa da União é que é possível essa transação da Procuradoria, porque a Procuradoria avalia o devedor, vai ter o seu rating e aí dá para ofertar a transação ao sujeito passivo. Bom, agora, para a gente fechar essa nossa aula aqui, o nosso entendimento, eu elaborei uns mapas mentais, uns quadros, né, separando os pontos que nós vimos de cada uma dessas modalidades de parcelamento, de transação, e colocando a sua respectiva disciplina. Legal? Isso aí certamente vai ajudar você, né? Principalmente para você rever no futuro que nós aprendemos nessa aula aqui. Então veja. Se se trata de uma relevante e disseminada controvérsia jurídica, a concessão da transação depende de proposta do ministro da Fazenda, né? Hoje chamado ministro da Economia. Então, só com o ministro da Economia, que tem que ouvir antes a Procuradoria e a Receita Federal. Ok? Já se for um crédito de baixo valor, as formas de quem pode conceder também é por proposta da PGFN ou da Receita Federal, dependendo de onde está o litígio. Aí é por adesão, ou seja, não tem discussão. Ok? É como um contrato de adesão. Beleza? E se for os demais créditos? Aí lembra, tem que ser em juízo para aqueles devedores que a Procuradoria acha que não vai receber nada, tudo mais. Então, demais créditos, a proposta tem que ser da Procuradoria. E aí pode ser em adesão ou pode ser individual, ou seja, pode ser que a Procuradoria faça uma transação individual, né, com alguém que está aí nesses demais créditos. Legal, beleza?
né? Ou pode partir até do devedor, pode ser uma proposta até do devedor. Beleza? Legal? Segundo ponto que nós vimos. Qual é a finalidade principal da transação? De cada uma delas, as finalidades, como eu falei para você, eu já fui explicando, são finalidades diferentes, ok? Vamos lá. Ó. Se o crédito tratar de relevante e disseminada controvérsia jurídica, quais são as finalidades principais? Reduzir a litigiosidade, porque é uma briga que você pode ganhar ou perder, então você quer reduzir essa litigiosidade, né? Não ficar brigando direto com esses contribuintes, e reduzir também o estoque de processos, e aumentar a arrecadação tributária, né? Em temas polêmicos, evitando a concessão periódica de parcelamentos especiais. Por quê? Porque os parcelamentos especiais, muitas vezes, como eu falei para vocês, eram direcionados, né, para essas grandes controvérsias, ok? Tem parcelamento até que mencionou, né, o débito daquela briga da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, ok? Então tá muito casuístico, vamos deixar isso numa modalidade de transação. Então, reduzir a litigiosidade e aumentar a arrecadação tributária. Nos processos de baixo valor, o escopo é redução de estoque. É redução de estoque. A grande massa de processos que tem na primeira instância, né, administrativa, e também na segunda instância, são processos de baixo valor, que acabam dificultando a análise dos demais processos. Então a ideia é, vamos tentar fazer uma transação, ficar bom para o contribuinte e bom para o fisco, legal? Então a ideia aqui nos processos de baixo valor é redução de estoque. Por fim, nós temos os demais créditos, né? Nos demais créditos, como você já sabe, a Procuradoria vai ofertar a transação para aqueles devedores que ela não tem muita esperança de receber alguma coisa, não. Então, qual é a finalidade principal? Recuperar algum valor de crédito tributário praticamente, né? Créditos tributários praticamente incobráveis, ok? Tendo que entrar alguma coisa nos caixas do caixa da Procuradoria, é melhor do que não entrar nada. E aí preste atenção para a gente ir bem para o finzinho da nossa aula aqui, em relação à possível redução de tributo ou de multa / juros em cada uma das modalidades de parcelamento, né? De transação, estou com parcelamento na cabeça, de transação. Se a transação se refere a relevante e disseminada controvérsia jurídica, a redução pode englobar o tributo e também multa e juros, lembrando que a redução máxima é de 50% do crédito. Beleza? Se for um processo de baixo valor, essa redução também pode, né, abranger tributo e multa ou juros. Agora, se a transação se refere aos chamados demais créditos, aqueles devedores muito difíceis da Procuradoria cobrar tudo mais, aí a redução, a possível redução, não se aplica ao tributo, aplicando-se apenas a multas e juros. Isso é super importante de você guardar para sua prova. Legal? Nesses 3 quadrinhos aí a gente fez um compilado, né, dos aspectos da Lei 13.988. Antes nós tivemos todo um contexto, né, da transação, tudo mais, mas aqui nós temos um compilado em relação a isso. Pessoal, foi um grande prazer estar com vocês aqui nesse nosso evento, né? Eu aproveito para já convidar vocês para a próxima segunda, né? Nós vamos continuar tendo eventos aqui no canal da Qualis. E aí convido você novamente, né? Nos siga nas redes sociais, né? Se inscreva aí no nosso canal do YouTube e venha estudar conosco, né? Nós temos aí @Qualis Concursos no Instagram, Qualis Concursos no YouTube e no Facebook, e o nosso site www.qualisconcursos.com.br. Bom, foi muito bom estar com você aí. Continue os seus estudos. Um abraço e até a semana que vem.